Legislativo é assunto agora aqui no Jornal da Manhã Paraná. O líder do governo na Alep cobrou respeito aos deputados por parte dos secretários estaduais. Esse desabafo foi feito por Hussein Bacri, do PSD, durante a sessão de ontem do Legislativo. Ele afirmou que pretende conversar com Ratinho Júnior sobre o assunto. O deputado, que é líder do governo na Assembleia, ressaltou que há secretários que se acham mais importantes do que o próprio governador e que ignoram os deputados da base aliada. O discurso de Bacri na tribuna do plenário aconteceu logo depois que outro deputado, o Luiz Cláudio Romanelli, se queixou de que uma entrega de ambulâncias pela Secretaria de Saúde de Ponta Grossa ocorria em dia de sessão da Alep, dificultando a presença dos parlamentares na cerimônia. A declaração de Hussein Bacri também ocorre em meio a conversa sobre as prováveis substituições de secretários pelo governador. Vamos então conferir o que disse o líder do governo nesse puxão de orelha aí contra secretários de Ratinho Júnior. Todos os eventos, o governador faz questão de valorizar o trabalho dos deputados. Mas, infelizmente, não acontece com toda a equipe. Existem alguns secretários que se acham maior do que o governador, maiores, e que não respeitam a figura do deputado, não respeitam a marcar eventos e não convidar os deputados, não respeitam em receber prefeitos e não avisar os seus deputados, não respeitam. Isso vai acabar. Vocês têm o meu compromisso aqui de que isso vai acabar, vai sim. Eu vou enfrentar com muita dureza, com toda a força possível. Eu vou honrar cada um de vocês aqui e vou até o último minuto de luta para que isso... Talvez eu não consiga fazer com que não aconteça mais. Talvez diminuir bastante seja o termo adequado. Olha, essa fala do Hussein Bacri, ela traz uma camada da política brasileira que é interessante a gente ressaltar aqui, abrir os olhos para isso. As emendas parlamentares, os recursos que são injetados, eles querem todos depois participar ali da hora de cortar a fita, de puxar o paninho da placa de inauguração. É muitas vezes esse o objetivo dos parlamentares, de políticos de modo geral. Eu não estou falando aqui da base do governo de Ratinho ou da oposição. Isso é uma realidade para todos e não só no Paraná, do Brasil inteiro. Eles querem enviar o recurso para depois estar lá junto para aplaudir e aparecer na foto, quem sabe também no fundo da entrevista ali, os tais papagaios de pirata, como são tão chamados nos bastidores. Mas também reforço aqui agora a notícia de fato, Carlos Cobal, que a gente viu uma insatisfação ali dentro do próprio governo de Ratinho Júnior sendo levada para a tribuna. Isso não é muito comum. Geralmente as discussões são resolvidas em reuniões ali entre o próprio grupo. Se foi levado para a tribuna é porque a insatisfação é grande. É exatamente isso, o cenário é esse. A gente via ali pelos corredores da Assembleia um bochicho ali, uma reclamação ali, mas agora parece que tomou corpo e uma plena adesão da base do governo Ratinho Júnior. Só para a gente entender, você que está em casa, você que tá no carro aí, nos escutando aqui, para você entender como é que funciona isso. O governo pede para os prefeitos aliados indicarem 2 deputados que representam ali o seu município. Então vamos pegar um exemplo aí de Xambrê. Então, o prefeito de Xambrê diz o seguinte: governo do estado, o meu deputado que representa aqui o município é o deputado A e o deputado B, tá? Então, o que acontece? Quando tem eventos em Xambrê, o governo diz o seguinte: é o deputado A e B, o governador vai lá entregar uma ambulância, vai lá participar, você é representante do município. Outra cidade, fulano, deputado, vai lá, porque vai ter entrega, vai ter dinheiro, vai ter liberação de recursos. E o que está acontecendo? Muitos secretários estão fazendo essa ida ao município sem comunicar os deputados estaduais. E aí eles estão pistola, né, no linguajar popular, estão brabos, e veio essa cobrança pesada ontem da tribuna do líder do governo Ratinho Júnior. Então, uma insatisfação muito clara e muitos deputados ali apartearam o líder, reforçando essa insatisfação. Então, é um ponto aí que o governo vai ter que enquadrar os seus secretários para que isso não aconteça mais. Agora, qual que é o pano de fundo disso aí? Os 70%, 80% dos secretários de Ratinho Júnior estão pensando na eleição em 2026. Tem muitos secretários ali que vão querer ser deputado estadual, deputado federal. O que eles fazem? Eles vão direto nos prefeitos, fazem a liberação ali de um recurso, outro, uma obra ou outra da sua pasta, em troca de apoio político. E aí o deputado fica a ver navios.
Então, o pano de fundo é esse, é a eleição, porque tem muito secretário pensando em 2026, pensando numa cadeira na Assembleia ou em Brasília. Ontem eu conversei com alguns deputados da base sobre isso e eles chegaram a nominar ali secretários que estariam gerando esse incômodo, já fazendo campanha eleitoral, sem chamar ali, né, os parlamentares para participarem disso, ou seja, dividir os louros, os créditos por aquele benefício, aquele programa, aquela ambulância chegando ao município. Aí mencionaram o secretário de Segurança Pública, a Coronel Hudson, mencionaram o Beto Preto da Saúde. Veio a lista mesmo. O cerne em relação a isso foi a gota d'água, a entrega de ambulâncias que aconteceram em Ponta Grossa. Eram cerca de 60 ambulâncias para um programa da saúde e houve uma reclamação de que os deputados não foram chamados para realizar também essas entregas e mencionaram ainda Sandro Alex. Então, a leitura... Márcio Nunes, do turismo, Márcio muito Nunes, mencionado também. Exato, trazem os nomes em relação a essa insatisfação que já estaria chegando ao limite, porque entendem que cada um está no seu projeto individual, tocando a sua campanha em redes sociais e com ações governamentais, sem dar o reconhecimento ali a quem ajudou no entendimento dos deputados, a articulação daquele recurso, a construção da entrada daquela prefeitura em um determinado programa do governo, né, que dependa ali muito dessa questão das liberações de dinheiro para que isso aconteça, e aí tá posta a insatisfação. Só que esses mesmos deputados com os quais eu conversei, disseram que esse sabão que foi passado ali ontem na Assembleia, né, em público, não deve ter muita adesão com o governador. Entendem que o governador pode até tomar uma medida ou outra, mas não vai ser uma grande bandeira, uma grande comoção dentro do governo para ir lá e puxar a orelha dos próprios secretários. Eu conversei com o secretário Beto Preto ontem de saúde para trazer o entendimento que ele tem sobre isso, já que a pasta da saúde foi um alvo ali, né, dos deputados da base de Ratinho nas críticas. E ele disse o seguinte, que a entrega, quando tem entrega de ações da saúde, ele sempre avisa a Assembleia, como avisou também a Assembleia em relação a essa entrega que aconteceu de ambulâncias em Ponta Grossa ontem, porque há um combinado de que não se faz entregas em dias de sessão, para que os deputados possam comparecer, e eles reclamaram disso. E aí o secretário Beto Preto disse o seguinte, que quem marcou foi a prefeitura, porque a compra desses carros, todos desses 60 carros, ambulâncias para esses programas, que vão acontecendo em relação à saúde da família, é o nome do programa que ele me passou, tem contrapartida dos municípios. Tem verbas também de câmaras de vereadores, não é um repasse único e exclusivo. Mas tem também dinheiro de verba parlamentar. Tem verba parlamentar estadual e federal. Sim. E ele disse que comunicou, mas que como a maior parte da compra foi representada nesse episódio pela prefeitura, a prefeita que convocou. Então ele apontou, de certa forma, indiretamente, um ruído ali no que seria o relacionamento quando o prefeito indica a questão dos deputados. E ontem à tarde, inclusive, né, eu conversei com ele à noite, ele disse, tanto que hoje à tarde eu fui para Francisco Beltrão em uma outra ação, e por lá estavam comigo Traiano, Litro, Rickenbach, Luiz Corte, tinham outros deputados que estavam nessa conta também, mas disse que tomou nota já dessa insatisfação e que respeita o relacionamento com a Assembleia Legislativa. Não é um problema novo, né? Isso já aconteceu alguns anos atrás, o governador chegou a emitir aí um memorando aos secretários, reforçando esse pedido para que chamasse os deputados para as reuniões, para que evitassem eventos aí durante o dia, mas agora nós temos que ver se os deputados vão acatar. Até porque é o seguinte, a base governista é muito fiel ao governo, mas se essa relação se romper, a gente vai ver muita comissão ali convocando o secretário para dar explicação, o que não acontece hoje. Então é bom o governo também ficar